Olá, pessoal, aqui é a professora Márcia Juliana e vamos para mais uma aula, mais uma videoaula em que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais de detalhes, né, em termos de conteúdo em relação a esse tema, os gêneros textuais. A gente vai tentar compreender os gêneros de texto dentro desse gráfico que eu apresentei para vocês na última aula, quando a gente estava entendendo a dinâmica linguística da interação do indivíduo na sociedade por meio da leitura e da escrita dentro do contexto do letramento, né? Aí vocês vão lembrar que eu falei, né, que nós vamos ter uma primeira fase quando o indivíduo está, né, após o seu nascimento, interagindo com seus familiares, né, e ainda como criança, com a maturidade específica da sua idade, ele vai utilizar e potencializar muito a oralidade, né, num viés linguístico. Ele utiliza a língua por meio da oralidade e isso é um potencial extremamente significativo, né, para que ele possa, né, conseguir se inserir e participar das práticas sociais a partir da fala, né, do domínio do sistema linguístico, da fala, da oralidade. Aí ele vai para a escola, ele se alfabetiza, ele vai aprender a ler e escrever, aí ele vai começar a interagir na escola e fora da escola, já há bastante tempo, ele vai começar a interagir nos processos de comunicação, tanto escrita quanto oral. Ele vai interagir com os indivíduos da sociedade por meio dos gêneros de texto. E ampliando um pouquinho mais essa questão desse processo, né, que começa na oralidade, perpassa a leitura escrita dentro da escola e fora da escola, envolvendo o gênero de texto, tudo isso dentro de práticas sociais específicas constitui o letramento. E o foco da aula de hoje, nós vamos ficar nesse recorte, nós vamos entender um pouquinho do gênero de texto, que é, então, o recurso, o instrumento linguístico que a gente utiliza para se comunicar e que tem uma definição, tem aspectos importantes que a gente precisa entender. Bom, vamos ver o conceito, então. O que são esses gêneros de texto, né? A gente pode pensar que os gêneros textuais, eles são fenômenos históricos, né? Eles estão profundamente vinculados à vida cultural e social, fruto de trabalho coletivo, e eles contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. Então, isso é extremamente importante. Os gêneros de texto, eles são recursos linguísticos, né, que a gente utiliza para se comunicar, para ordenar e estabilizar e organizar o nosso processo comunicativo, né? Então a gente não fala la louca com as pessoas sem ter um conhecimento prévio, um conhecimento já bem solidificado sobre como passar determinado tipo de mensagem. Então a gente, a partir desse conceito, a gente entende que o gênero de texto é extremamente importante para estabelecer todo e qualquer processo de comunicação na sociedade, e isso configura um processo de letramento efetivo muito importante para o desenvolvimento das práticas sociais. A questão dos gêneros de texto estarem associados à questão histórica, ela também é muito fácil de se compreender, porque historicamente, culturalmente, pensando-se, né, na coletividade como um todo, desde, né, das suas primeiras aglomerações, o ser humano sempre se comunicou, tanto na oralidade, quanto depois, quando nós tivemos a evolução e desenvolvimento da habilidade escrita, né, e leitura escrita, o ser humano sempre esteve interagindo por meio desses gêneros, né. Eles, então, eles são considerados como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Eles seguem as transformações tecnológicas também, né? Então, essa plasticidade, essa flexibilidade que os gêneros têm, elas vêm muito por causa dessa trajetória histórica, né? Então, desse longo processo de desenvolvimento da humanidade que acaba possibilitando que gêneros que eram usados de uma forma no passado agora são adaptados numa condição mais moderna.
Os gêneros textuais, então, eles vão surgir e eles situam-se, né, integram-se funcionalmente nas culturas em que eles se desenvolvem. Então, eles são muito conectados a essa questão, né, da cultura, do coletivo. Eles caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. Então, se a gente for pensar numa análise mais profunda dos gêneros de texto, se a gente quiser, né, entendê-los com mais completude, a gente vai entendê-los por essas funções comunicativas, cognitivas e institucionais, são contextuais, que estão completamente ligados aos gêneros, né? A gente sabe que todo gênero também vai ter características peculiares e específicas de como usar a linguagem, né? Como organizar, estruturar, mas o fato de determinado gênero pertencer a uma determinada instituição e ser funcional nessa instituição, possibilitar a comunicação nessa instituição e exigir determinados padrões cognitivos para se produzir, é muito maior, né, do que a materialidade linguística e estrutural. É isso que, né, esse aspecto quer dizer. Nós temos que considerar também, quando pensamos em gêneros de texto, que nós vamos ter hoje, pensando na nossa atualidade, nós vamos ter novos gêneros e velhas bases, né? O que isso quer dizer? Vamos dar exemplos, né? Nós temos um novo gênero que está muito atrelado ao contexto do final do século XX, início do século XXI, que é o e-mail, por exemplo, né? O e-mail, ele é um gênero, digamos, né, mesmo que formos pensar em final do século XX, ele é um gênero novo, né? A sua origem, a sua velha base é a carta, aquela carta que a gente mandava pelo correio para se comunicar com as pessoas e tal, e isso por causa dos recursos tecnológicos, do desenvolvimento das TICs, nós vamos ter um novo gênero, né? Mas a base é velha. Da mesma forma o telefone, né? Ou o orelhão, né, que era popular no século XX, também no final do século XX, e que hoje já não existe mais. Também era um artigo de luxo em muitos contextos, ter-se um telefone no passado, e que com o desenvolvimento da tecnologia, nós vamos ter os celulares, hoje extremamente popularizados, não tem ninguém que não tenha o seu celular, né, com todo um conjunto de recursos tecnológicos ali, algo que era impensável há 30, 40 anos atrás. Então, nós vamos ter os novos gêneros que são utilizados para se comunicar, porque tanto o e-mail, tanto o celular e seus vários tipos de texto que tem ali dentro nos ajuda a se comunicar, considerando o nosso contexto atual e, né, todas as nossas necessidades funcionais que envolvem muito a tecnologia hoje, uma sociedade líquida, uma sociedade acelerada, né, com multitarefas, enfim, todos esses aspectos, né, que a gente conhece na nossa sociedade. Os gêneros de texto também, nesse contexto, nós vamos ter que pensá-los como gêneros híbridos, né? Ou seja, nós vamos ter gêneros que são misturados, vários tipos de semioses vão também estar conectados a esses gêneros que a gente hoje interage principalmente, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, quando eu trouxe para vocês na aula passada o conceito de multiletramentos, né, que a gente tem que pensar em entender essas dinâmicas da produção textual com vários recursos hoje em dia, né, vários estímulos que um texto propicia, além de só a leitura literal, né, das palavras, mas sim associação de áudio, movimento com vídeo, colorido, enfim, são muitos os recursos que são utilizados, às vezes, para produzir um texto só, quando se pensa em comunicar-se alguma coisa utilizando as mídias, né? Então, esse tipo de gênero híbrido é muito comum ou fácil de entender pensando no contexto tecnológico. Mas eu também poderia pensar num gênero híbrido quando eu escrevo um artigo de opinião na forma de um poema,
né? Então, gênero de texto poema, a gente já conhece, já sabe como se estrutura, todo mundo reconhece facilmente o que é um poema, artigo de opinião também, mas quando a gente mistura os dois, né, produz um artigo de opinião na forma de um poema, num contexto inovador, num contexto para impactar, passar uma mensagem diferenciada, a gente tem um gênero híbrido. E quando se pensa em gênero também, é importante, pessoal, pensar na relevância da forma de suporte, ou seja, a forma do gênero, né? É extremamente relevante pensar que esse gênero, ele tem uma forma, né? Eu posso transmitir uma mensagem por meio de um outdoor, eu posso transmitir uma mensagem por meio de um outdoor daqueles antigos que a gente vai viajar e é só, né, uma imagem projetada num suporte de madeira, né, com uma forma XYZ, tá? Mas hoje a gente pode pensar em outdoors que são extremamente tecnológicos, que têm movimento, né, e que são coloridos, são digitais, enfim, né? Mas essa forma e esse suporte, né, um texto como o texto publicitário que é normalmente colocado em um outdoor, hoje já temos outdoors que são completamente diferentes, ou hoje pode-se fazer publicidade e propaganda de uma maneira completamente diversificada, utilizando os recursos tecnológicos, né? E não mais em revistas impressas, né? E ainda a revista impressa ainda tem esse molde, né? Esse formato, esse tipo de suporte no papel. Então, tudo isso perfaz as características de como a gente vai entender o gênero de texto, né? Então, ele tem uma funcionalidade, né, no nosso contexto social, envolve questões culturais, envolve questões comunicativas, cognitivas, institucionais, envolve também você entender os recursos linguísticos, de como escreve esse gênero, como organiza e estrutura esse gênero, entender que porque os gêneros são um processo histórico, porque alguns gêneros vão ter velhas bases e vão estar adaptados e reformados na atualidade. Os gêneros podem também se manifestar de uma forma híbrida, né? A questão também de pensar onde que nós temos o texto na concretude, né? A sua forma, o suporte tem a ver com isso, é um suporte de papel, é um suporte outdoor, é um suporte numa camiseta, é um suporte ao corpo, onde está esse texto, né? O suporte é virtual, então é digital. Então, o suporte é o som, né? Vamos pensar o som também é um suporte. Então, a gente pensa nesses detalhes quando se analisa o gênero. Tipo textual e gênero textual. Então, tipo textual é uma coisa que é um aspecto, né, que se pensa quando se analisa gênero de texto que vocês já conhecem desde o fundamental. Então, vocês no fundamental e médio já interagiram com esse tipo de conteúdo, mas é interessante a gente rever aqui, porque eles também, nessa parte dos recursos linguísticos, né, da estrutura e da organização do texto, que para nós a linguagem é extremamente importante, apesar de que, né, quando se pensa como gênero como um todo, ele com certeza, a funcionalidade dele em outras características tem um peso muito maior na sua análise, mas para nós a linguagem não adianta, a gente também vai ter que dar relevância a isso, né? Então, para Marcuski, que é um autor na área das letras, que estuda, né, o contexto dos gêneros de texto, é impossível para esse autor se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto, né? Então, aqui a gente tem essa semelhança, né, de gênero de texto igual a texto. Então, todo texto tem um nome. Todo texto, seja ele verbal, não verbal, seja ele no papel, na oralidade, ele vai ter um nome, ele vai ser nomeado, né? E ele vai servir para comunicar alguma coisa. Então, a comunicação verbal só é possível por algum gênero de texto, segundo esse autor. Os gêneros textuais se constituem como ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo de algum modo. Óbvio, né? Se a gente tem o gênero de texto como um recurso, um instrumento ou uma forma versátil, dinâmica para comunicar,
na sociedade, é fato que isso constitui uma prática social, faz parte de uma prática social, é um composto de uma prática social, de uma ação sociodiscursiva, né, que para que a gente utiliza para agir no mundo, dizer o mundo, né, porque eu vou ter que também ler o mundo e me expressar, ou interpretar o mundo e me expressar por meio dos gêneros, e vou também constituir esse mundo a partir do meu ponto de vista, né, das minhas contribuições, das minhas práticas sociais. Então, os gêneros textuais, eles se constituem como ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo de algum modo. E nesse sentido, o tipo textual, que é a sequência textual interna dentro do gênero, ela é concebida e analisada, observada pela sua natureza linguística, né? Ela vai se conectar e a gente vai entender o gênero a partir dos aspectos internos, né? Da sua organização interna, da sequência textual interna, que é muito importante também para ajudar a gente a comunicar uma mensagem com esse aspecto do tipo textual bem definido e relacionado ao tipo de gênero. Então, tipo textual, vamos ver o que nós temos no slide. Uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Então, tudo isso faz parte do tipo textual. Em geral, né, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias, conhecidas como, todo mundo lembra, né? Da sequência narrativa, da sequência argumentativa, expositiva, descritiva e injuntiva. Então, essa meia dúzia de categorias que todo mundo já conhece são extremamente importantes para compor todos os múltiplos gêneros que a gente tem na nossa sociedade à disposição para se comunicar. Ou seja, tem gêneros que vão ter uma predominância de uma sequência textual, por exemplo, se pensar num conto, né? Vou pensar num mito, nós vamos ter como predominância nessa sequência textual interna desse gênero, com certeza a narração, né? Mas não exclui que a gente tenha alguns trechos dentro de um texto, como um conto, um mito, um pouquinho de descrição, um pouquinho de exposição de alguma coisa, né? Então quer dizer que a sequência predominante do tipo textual vai ser a narrativa, né? Da mesma maneira, a gente tem que o artigo de opinião, né? Uma redação do Enem, vai ser, né? Uma preponderância de argumentação, né? É um texto dissertativo argumentativo em que você vai ter que manifestar o teu ponto de vista, e isso por meio de uma argumentação sólida. Então, nós vamos ter essa predominância, onde a narração não é muito bem-vinda nesse tipo de texto, né? Então, tudo isso se adequa à funcionalidade do gênero no seu contexto adequado, né? Então, aqui eu trago mais uma vez uma definiçãozinha de gênero textual, né? Eles seriam os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Então, todos os gêneros de texto, eles vão ter essa formatação, né? É importante a gente entender que eles têm um nome, né? Eles têm características específicas, são usados em contextos específicos e tem uma organização interna específica também que a gente tem que aprender. Nesse sentido, nós vamos também, quando se pensa em gênero de texto, se pensa na sua estrutura interna, que é essa sequência textual, a gente também pensa em algo mais amplo, que é o domínio discursivo, ou seja, o conceito de domínio discursivo diz o seguinte, ele é uma esfera ou instância discursiva ou de atividade humana que constituem práticas discursivas dentro das quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhes são próprios, em certos casos exclusivos, como práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas. Então, o domínio discursivo tem muito a ver com o contexto, com o ambiente, né? Com aquele espaço em que naquela esfera de discurso, onde as pessoas se posicionam, se expressam, naquele contexto, nós vamos ter o uso de determinados tipos de gêneros que são muitos deles exclusivos e já são institucionalizados. Por exemplo, vamos pensar no fórum, né? É uma instituição da lei
e que lá nós temos acesso a diversos gêneros de textos que são muito específicos e exclusivos daquele ambiente. Então, nós não vamos encontrar em ambiente nenhum, né? Nenhum outro ambiente, somente ali. E se você quiser interagir ou ser entendido naquele domínio discursivo, você vai ter que saber utilizar os gêneros, vai aprender e vai utilizar naquele contexto, né? Então, o texto é uma entidade concreta, isso é o gênero, né? O gênero de texto é uma entidade concreta, é um recurso, um instrumento, é um texto, né? Que tem uma forma, que tem uma funcionalidade concreta. O discurso já é aquilo que o texto produz ao se manifestar em algum contexto. Então, o discurso é a vida natural do texto, né? Então, tudo que o texto produz de ação, de reflexão, de comportamento, que vem naquele contexto, que vem naquele ambiente, é uma noção um pouco maior, né, da vida do gênero de texto. Bom, e aí a gente vê isso através de um gráfico, para a gente entender essa dimensão de que o domínio discursivo é algo muito maior. O domínio discursivo envolve o contexto, envolve a prática social que engloba o gênero de texto, que dentro dele tem uma sequência textual específica, né? Então, estão muito conectados esses três conceitos: tipo textual, dentro de uma organização interna do gênero de texto, o gênero de texto com suas características e peculiaridades, que nós vamos ver um pouco mais à frente, e o domínio discursivo, que é essa prática social mais ampla, que é a vida do gênero em ação, né? E aí, vamos pensar um pouquinho no tipo de linguagem e suporte que tem a ver com esses gêneros de texto, né? Então, nós podemos pensar que na linguagem verbal, nós podemos ter, então, a possibilidade de se comunicar pela oralidade escrita. O suporte, normalmente, né, desses textos que tem a ver com a linguagem verbal, é a voz, é o papel, é o corpo, são as placas, né, ou a questão virtual. E no caso de uma linguagem não verbal, que seriam, né, tudo que a gente pode se comunicar por meio de imagens, símbolos, né, gestos e tal, e que não necessitam da palavra, a gente também pode pensar que essa linguagem não verbal, ela vai ter como um suporte o próprio corpo, né? A gente pode ter um suporte, né, para colocar uma linguagem não verbal, o corpo, uma placa, o meio virtual, a TV, o papel, né? E uma roupa, né? Então, esse slide ele traz essa relação do tipo de linguagem com o suporte, ou seja, os gêneros de texto, eles são diversos, mas a gente pode pensar eles também relacionados ao tipo de linguagem que eles trazem e o suporte, onde eles vão ser materializados. A linguagem mista, ela combina elementos de ambas as formas, né? Então, o suporte é muito variado, porque é uma reunião da linguagem verbal e da não verbal, tá? E aqui, pessoal, eu vou trazer aspectos bem gerais em relação aos gêneros para tentar esclarecer um pouquinho mais, para vocês terem noção quando o professor de linguagem falar em gênero de texto, a gente está querendo dizer todo esse conjunto de informações, né? Então, todo texto pode ser analisado, considerado, dissecado a partir dessas informações, né? E isso é muito comum a gente testar os alunos fazendo esse tipo de questionamento, né? De selecionar um gênero de texto e pedir para que ele, então, consiga ver nesse texto a questão do domínio discursivo, a sequência textual, né? A funcionalidade, quem são os participantes, né? Qual a mensagem transmitida, enfim, entre outras coisas. Mas, basicamente, as condições de produção dos gêneros envolvem o seguinte: gênero de texto sempre vai ser uma ação social, que vai ter função, vai ter uma intenção, interesse e um propósito específico, né? Sempre, todo texto produzido tem um propósito, um objetivo. Ele possui uma construção composicional, né? Ele vai ter uma composição, uma organização específica também, né? Toda receita de bolo sempre é da mesma forma. Tem uma composição, uma construção, uma organização muito específica. O conteúdo temático também, receita de bolo, receitas em geral, sempre são para divulgar informação sobre alimento, né? Produção de alimento.
o estilo também, o estilo do autor, que pode dar uma pitadinha na produção do gênero, né? A natureza da informação, do conteúdo vinculado, então sempre são específicos também, né? Nível de linguagem, se o gênero tem uma linguagem mais formal, informal, uma linguagem dialetal, uma linguagem culta, o tipo de situação em que o gênero se situa, se é um gênero de uma esfera pública, de uma esfera privada, de uma esfera mais corriqueira, de uma esfera solene, né? A relação entre os participantes, ou seja, se você está se comunicando com conhecidos, desconhecidos, o nível social, se vocês são da mesma classe social, se são da mesma formação escolar e acadêmica, enfim. A natureza dos objetivos das atividades envolvidas, que tem esse gênero, tudo isso a gente pode analisar. Exemplos, então, vamos nos aproximando do final da aula para a gente ter mais claro o que são esses gêneros, né? Eu agora trouxe as condições de produção deles, que são aspectos importantes se pensar os gêneros, né? Mas por meio dos exemplos acho que tudo se esclarece, né? Então aqui eu trago algumas imagens, por exemplo, gênero, guia prático. Então aqui eu coloquei vários tipos de guias práticos, né? Para que vocês pudessem entender que dentro dessas possibilidades de manifestação do conhecimento, de transmissão de cultura, de informação, a gente vai precisar de um gênero, né? Então, em diversas áreas aqui, determinados profissionais queriam passar um conhecimento de uma maneira bem organizada, de uma forma com informações na forma de guia prático, e aqui nós temos alguns exemplos desse tipo de gênero. Temos também os gêneros acadêmicos, né? Por exemplo, a resenha, né? Que faz parte dentro do letramento acadêmico, do contexto específico, né? Da academia, mas não somente na academia, porque a gente pode ter uma resenha crítica, claro, no contexto, por exemplo, das artes, do entretenimento, enfim, na mídia, né? Mas, no nosso ambiente escolar e acadêmico, nós temos a resenha, nós temos o artigo científico, né? Nós temos os romances, os livros, as entrevistas de trabalho, né? No caso da linguagem verbal oral, né? Então, nós temos essa possibilidade de exemplos de gêneros, né? Por exemplo, seminário, uma palestra, isso também é um gênero, né? Se eu quero dar uma palestra, fui convidado para palestrar ou para fazer um seminário, eu vou ter que pesquisar, né? Como que eu organizo esse gênero, como que eu vou fazer meus slides, de que forma é melhor o tempo, como me posicionar minha voz. Então, são características que são muito específicas desse gênero, que a gente, para poder realizá-lo, a gente vai ter que estudá-lo e para realizar, né, com sucesso e transmitir a mensagem, que é o principal. Nós temos uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, temos as notícias em revista, jornal, temos a publicidade e propaganda, o horóscopo, né, a bula de um remédio, também é um gênero de texto super, super, super definido, super com a organização definida, funcionalidade definida, todo mundo já sabe o que é, apesar de muitas vezes muitas pessoas não lerem ou não conseguirem ler, por causa do vocabulário muito científico, enfim, mas todo mundo sabe o que é uma bula. Também temos a questão de exemplo de gênero, né? Uma conta de luz, uma conta de água. Coloquei aqui como exemplo também um artigo científico, né? O título eleitoral. Nós temos um recibo, as tirinhas, os cartoons, os diplomas, certificados, atestados, tudo isso são gêneros de texto, né, com funcionalidade bem específica na nossa sociedade, a gente utiliza para se comunicar. Temos o conto, temos a lenda, temos a carta, temos a fábula, a biografia, o bilhete, então tudo nomeado, percebe? O gênero com uma estrutura complexa, né? Temos muitos aspectos que estão atrelados a cada um desses gêneros, mas todos eles têm um nome. Então o nome do gênero é fábula, o nome do gênero é biografia. E quando se fala em biografia, todo mundo mais ou menos tem uma noção. Se vai precisar produzir vai ter que estudar o gênero para poder produzir com eficácia, né? Então, isso é o domínio dos gêneros, né? Nas práticas sociais específicas que são peculiares desse tipo de gênero. E aí eu finalizo. Então, eu trouxe os aspectos, né, pessoal, do que é um gênero de texto, você já leu lá na apostila, agora eu trago uma explicação, espero que tenha sido clara nessas informações. Caso você ainda tenha dúvidas agora na aula, na próxima aula a gente pode tirar.
essas dúvidas, mas a princípio o que eu teria para passar para você seria isso. Espero que tenham gostado da aula e nos falamos em breve.